Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. E eu andei meio sumido daqui nos últimos meses, né? Nesses últimos tempos eu fiquei numa correria louca com o exame da OAB que eu fiz em dezembro, com a preparação para o meu TCC, que com a graça de Deus eu vou apresentar neste mês e com os outros problemas pessoais aí. Mas a vida segue, a graça de Deus tem me alcançado e estamos de volta para tratar de um tema muito polêmico, a liberdade religiosa diante do coronavírus. Claro que para falar disso a gente precisa fazer algumas considerações mais detalhadas sobre aspectos jurídicos, espirituais e algumas outras coisinhas. Então, vem comigo! Vamos dar um pouco de contexto. A pandemia de Covid-19 continua a todo vapor e hoje o Brasil é o epicentro dessa desgraça. Nos últimos 40 dias, cerca de 50 mil brasileiros perderam a vida por causa desse vírus maldito. Só para você ter uma noção, a Guerra do Paraguai, que até pouco tempo atrás era a nossa maior tragédia nacional, também ceifou a vida de 50 mil brasileiros, só que em 5 anos. Diante de índices pornográficos de óbitos, ocupação hospitalar e contaminação, as autoridades públicas estão aumentando, ampliando as medidas restritivas sanitárias para conter o avanço dessa pandemia. E isso inclui as restrições aos cultos públicos de qualquer religião. E aí a chiadeira já começou, né? Uai, como assim? A igreja não é essencial? A nossa liberdade religiosa não está garantida? Por que a gente deveria parar então de se reunir presencialmente? Será que tem um avanço autoritário do Estado contra a igreja? Bem, é óbvio que a igreja é essencial. Ao satisfazer a nossa curiosidade mística, a igreja oferece o que nenhum outro grupo consegue nos dar. O que eu quero dizer com isso? Todos aqueles que olham para além do próprio umbigo acabam desconfiando que existe algo por trás daquilo que de bom ou não tão bom há no universo. E é justamente aí que a igreja entra, respondendo a essas impressões com os fatos. A igreja, o corpo de Cristo, mostra para o mundo que por trás de tudo o que acontece está o Todo-Poderoso que criou tudo e mantém tudo sob controle. É dele que vem toda a beleza, é ele que vai arrumar toda a bagunça que nós estamos vendo e prova isso quando pega um bando de incorrigíveis, transforma eles e recebe-os em sua família. Então, a partir dessas compreensões, dessas verdades, é possível receber um descanso, um confronto, uma intimidade, um propósito inigualáveis e que são fundamentais, sobretudo em períodos de crise. Portanto, o que eu estou dizendo é que a comunidade dos discípulos exerce um papel social fundamental que não autoriza os filhos de Deus a lançarem mão de qualquer método, óbvio. O meu compromisso com a pregação do Evangelho não pode fazer com que eu massacre os direitos de outros. Eu não posso tentar converter uma pessoa ao Evangelho na base do espancamento. Eu também não posso sair pela rua chutando as oferendas de outras religiões. Nestes casos, o Estado tem o dever, diante de Deus e dos seus cidadãos, de intervir e coibir qualquer tipo de abuso. Afinal, as Escrituras mesmo dizem que não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Só que nem sempre é tão fácil assim. Às vezes a gente vê a concorrência entre dois interesses igualmente legítimos. Nesse caso a gente está falando do desejo de participar de cultos públicos e a preocupação com a vida e a saúde de vários brasileiros. No jargão jurídico, a gente está falando do conflito entre dois direitos fundamentais. A liberdade religiosa entrou no ringue contra o direito à vida e à saúde. Só dá para apontar um vencedor quando a gente olhar para os fatos. Então, vamos aos fatos. Fato 1. O Covid-19 é um problemaço sem solução. Nós estamos falando de uma doença que se transmite rapidamente pelo ar por meio de indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos. Para ela não há cura nem vacinas disponíveis no país. Por causa dela, o sistema de saúde de várias cidades e estados inteiros entrou em colapso. Não há leitos disponíveis para quem pegou coronavírus, para quem teve infarto, para quem teve apendicite, para bebês prematuros e para outras coisas comuns. E os necrotérios estão abarrotados por todo o país. Fato 2. As aglomerações em locais fechados, como os templos, facilitam a disseminação dessa doença. Isso ocorre, como já se sabe, a despeito da adoção de qualquer protocolo de segurança. Ou seja, diante do colapso do sistema de saúde, esse tipo de aglomeração inevitavelmente levará à contaminação de pessoas que podem sofrer e morrer à espera de leitos de UTI ou enfermaria que não estarão disponíveis nas próximas semanas. Fato 3. A liberdade religiosa não se restringe à liberdade de culto público. Envolve questões de consciência, de organização religiosa, garante os direitos de manter ou mudar de religião,
passa também pela autonomia que o indivíduo tem de pautar a sua própria vida de acordo com os princípios de sua crença. Eu poderia ficar horas falando de outros desdobramentos dessa liberdade, mas em essência o que eu quero dizer é que o direito à fé não é limitado à liberdade de se organizar reuniões públicas. Logo, a liberdade religiosa não é anulada quando se restringe temporariamente, com base em motivos razoáveis, o direito a se organizar cultos públicos. Fato 4. Quando nós falamos do direito à vida ou à saúde, as coisas são um pouco diferentes. O direito à vida não pode ser exercido por mortos. O direito à saúde não é satisfeito quando, diante de uma catástrofe sem precedentes, as pessoas morrem por falta de ar ou por outras coisas banais nas filas de hospitais públicos ou privados. Conclusão. Um elemento da liberdade religiosa não pode servir de pretexto para impedir completamente o exercício do direito à vida ou contribuir decisivamente para que o direito à saúde não seja satisfeito. Sobretudo quando nós estamos falando de um risco alto e palpável como agora. Ainda mais em se tratando de uma situação excepcional que não perdurará por mais do que algumas semanas. Em tempos extraordinários, entende isso, a fé pode ser exercida sem cultos públicos. Só que em nenhuma hipótese o direito à vida ou o direito à saúde pode ser exercido de dentro de um caixão, ou enquanto uma pessoa luta por oxigênio em uma longa fila de espera. E claro que eu não posso terminar aqui com essas considerações jurídicas, eu preciso fazer um apelo à consciência dos cristãos. Nós podemos sim denunciar ônibus cheios, festas clandestinas, lojas abertas em meia porta e tantos outros abusos contra as medidas de isolamento. Isso é justo, é legítimo. Mas nossa responsabilidade não é essa primariamente. A nossa responsabilidade, o nosso dever em Cristo é zelar pelo testemunho do Evangelho. A irresponsabilidade dos perdidos não pode servir de desculpa para que nós deixemos de cumprir aquilo que a lei dos homens e de Deus demanda. Abrir mão temporariamente daquilo que é nosso para não tratorar tantos outros. A mesma boca que disse não deixemos de congregar também falou não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos deixar a comunhão por desleixo, óbvio que não. Mas não podemos ficar tranquilos quando um aspecto dessa comunhão implica em risco real para o nosso próximo, incluindo os perdidos que nós queremos alcançar com a mensagem de vida. Este é o tempo em que contínua e repetidamente nós somos alertados pelas palavras que o nosso Senhor Jesus disse. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Será que a gente não lembra que as Escrituras constantemente mostram que a peste traz a graça de Deus que se manifesta por meio da sua disciplina sobre nós? Essa pandemia abriu os porões da vida nacional e lançou luz sobre a maldade que corrói o Brasil e os brasileiros. Acorda! Não é hora de ficar lamuriando, comparando o incomparável, defendendo o indefensável. É hora de pregar o Evangelho, que denuncia a perversidade brasileira e pode mudar os rumos da nossa nação. No mais, uma fé que só sobrevive com uma agenda lotada de eventos já não é tão saudável assim. Calma! A igreja continua avançando. Nesta breve diáspora virtual, continuaremos honrando a Jesus Cristo e veremos a sua bondosa mão nos levando além. Em breve isso passará. Em semanas os cultos voltarão e em meses, todos vacinados e sem máscara, ficaremos como quem sonha, vendo nossos sorrisos novamente. Até lá é deserto. Deserto é para atravessar. Enquanto a reclamação e a conspiração tomarem conta do nosso coração nessa trajetória, a disciplina de Deus continua. E como continua? Paciência. Com Cristo venceremos. Por hoje é isso, meus amigos. Acabei me estendendo um pouco mais do que o habitual em virtude da ausência nos últimos meses, mas recomendo que você assista também meu vídeo 100.000 vezes 3, em que eu abordo outros aspectos da relação entre a espiritualidade cristã e a crise do coronavírus. Vou deixar na telinha final para vocês assistirem. No mais, se você achou legal essa reflexão, dá aquela moral, curte mostrando que você gostou, comenta dizendo aquilo que você achou, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e acompanhar as atualizações aqui do canal. E claro, compartilhe esse vídeo com amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, para que a nossa conversa fique ainda mais povoada. Muito obrigado pela companhia, que Jesus te abençoe e até semana que vem.